Tem uma historinha aqui que o irmão Brana conta, é uma história real. Ele conta assim, ó. Saiu no jornal no último outono lá em Minnesota, que é um dos estados dos Estados Unidos. Houve um rapazinho, um menininho que pegou sua bicicleta e foi para a igreja num domingo de manhã, para a escola dominical. E outro jovem da vizinhança, ele não tinha interesse na escola dominical e ele pegou sua namorada e foi é, patinar no gelo. E ele era um homem crescido e ele passou pelo gelo fino e ele caiu. E ele riu daquele menininho naquela manhã enquanto ele descia a rua e ele disse à sua namorada: aquele é um bando de fanáticos que estão indo à igreja. E quando ele caiu no gelo, a sua namorada estava longe dele e ela era mais leve, então ela conseguiu se distanciar. Mas quando ele, ele subiu na água e colocou os seus braços no gelo, ele estava paralisado e ficou parado em cima do gelo. E a sua namorada tentava alcançar ele, mas ele estava muito pesado. E ela começou a quebrar o gelo também. E ele gritou a ela: volte, volte, você vai cair também. E nós dois vamos afogar. E ele gritou e ele chorou e nada para lhe ajudar. E depois de um tempo, lá em cima da colina veio o rapazinho, uma pequena bicicletinha pedalando, um menininho com a Bíblia debaixo do seu braço. Ele tinha ouvido os gritos e ele acelerou sua pequena bicicleta, colocou sua Bíblia no chão e correu até o gelo. Ele foi engateando ou ele foi no chão, não é? Com todas as suas roupas de sair nele, as roupas bonitas nele, até que ele conseguiu pegar no braço do homem e ele continuou a puxar a ele até que ele o tirou do gelo. E ele correu, ele pediu para um carro parar, eles chamaram uma ambulância e levaram ele para o hospital. E depois que esse homem pagou a ambulância, pagou os médicos e pela pneumonia e pelas vacinas e coisas que ele tomou, e ele foi até esse pequeno menino e ele disse: meu filho, o que eu te devo? Ele disse: nada. Ele disse: eu te devo minha vida. Pense nisso. O dinheiro não poderia pagar aquilo porque era a sua vida. A razão que eu estou dizendo isso está na mensagem Sem Dinheiro e Sem Preço, de 1959, é que as grandes ajudas nas nossas vidas vêm das maneiras mais insignificantes e menores que nós podemos imaginar. É justamente de onde você jamais imaginava que a tua ajuda viria, é dali que vem a tua solução, deste lugar que vem a tua vitória. Então, por isso que nós, cristãos, devemos estar atentos às pequenas, é o dia das pequenas coisas, onde Deus pode operar através de coisas que aparentemente são insignificantes, não é? E eu tenho tido essa experiência na minha vida, grandes ajudas, grandes soluções têm vindo de coisas minúsculas, de coisinhas simples, e aquilo ali tem trazido realmente uma grande ajuda para nós. Amados, antes de eu começar, eu queria apenas deixar algumas palavras com vocês e eu queria falar do meu coração. Nós estamos encarando um problema sério no dia que nós estamos vivendo, que é o desafio que nós temos de viver uma vida de humildade. Sabe? Nós estamos vivendo um dia em que está sendo cada dia mais difícil nós sermos humildes. E nós sabemos que a fórmula principal da vida de um crente é a humildade. E nós estamos vendo que muitos têm se distanciado da humildade, do exemplo que Deus deixou para nós, o exemplo que o profeta deixou para nós. E eu creio que é a hora de nós olharmos para nós mesmos e nós realmente vermos que nós precisamos atentar para a vida que nós estamos levando, o testemunho que nós estamos dando, se nós realmente estamos tendo uma vida de humildade, uma vida que realmente está refletindo a Cristo. E, sabe, nós, por tendência natural, a natureza caída do homem, nós tendenciamos a sermos arrogantes, muitas vezes prepotentes, muitas vezes indiferentes, frios, não é? E eu estava pensando sobre isso aí e me chamou muita atenção como que, claro que nós temos esse grande exemplo na nossa era e nós sempre vamos olhar para esse grande exemplo, que foi algo que foi aprovado por Deus, que foi este profeta de Deus. E nós vamos ver que
Este homem, ele agia muito diferente daquilo que nós muitas vezes conseguimos atuar na nossa própria vida ou manifestar nas nossas próprias vidas. E ele realmente era um homem humilde, como eu mostrei para vocês aqui na semana passada. Eu não vou mostrar para vocês hoje, mas eu tinha uma lista muito grande de nomes, de livros e de autores que influenciaram muito o profeta, não é? Que influenciaram muito o profeta. E ele era humilde o suficiente para ler esses autores, esses livros, e ele extrair das grandes lições que esses homens deixaram e algo, passar para nós algo que não era dele. Veja, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus falou antigamente através dos profetas, não é? Deus falou antigamente através dos profetas. Então era o Espírito de Deus que usava estes homens e falava através deles, não é? Então veja que no fundo, amados, quando nós ouvimos um pregador, ouvimos um palestrante, ouvimos um mestre, nós estamos ouvindo verdadeiramente o próprio Deus falando conosco. E é de onde nós aprendemos uns com os outros. Nós somos inspirados uns pelos outros. Nós olhamos uns para os outros e aprendemos e tiramos dali a nossa lição, não é? Que nos inspira a viver a vida cristã. E eu mostrei para vocês no programa passado alguns exemplos do que o profeta tinha lido. E me chama muita atenção esse livro que eu mostrei para vocês aqui. Volto a mostrar. Esse livro se chama Verdade Dispensacional. Eu não sei se essa palavra existe, mas é assim que está em inglês. Quer dizer, a verdade das dispensações. Ele prova que Deus operou através de dispensações, que nós conhecemos como as eras da igreja. E aqui ele realmente colocou as 7 eras da igreja, etc. E tem muita coisa nesse livro. Aqui na primeira página, eu quero fazer isso para mostrar para vocês. O nome deste homem é Clarence Larkin, que foi um grande homem que o profeta leu muito a respeito dele. Ele morreu em 1934, se eu não me engano, muito antes do profeta começar a sua comissão, em 1946. Este homem já estava no campo. E aqui na página 2 desse livro, chamado A Verdade das Dispensações, olha que coisa interessante aqui. Eu quero realmente mostrar algo para vocês. Muitas vezes nós temos uma concepção errônea de quem o profeta de Deus era, a sua natureza, a sua humildade e todos esses atributos que nós cristãos devemos ter. Na página 2, este homem diz assim, olha, o restante da linguagem da Bíblia é para ser interpretada de acordo com as regras costumárias de gramática e retórica. Isto é, nós temos que ler a Bíblia como nós leríamos qualquer outro livro, deixando ela dizer o que ela quiser, e não fazer alegorias ou espiritualizar o seu significado. É este falso método de interpretar as Escrituras que tem levado à origem de muitas seitas religiosas e denominações. Há 3 coisas que nós devemos evitar ao manusear a palavra de Deus. Há 3 coisas que nós devemos evitar ao manusear a palavra de Deus. Número 1, a má interpretação da Escritura. Número 2, a má aplicação da Escritura. Número 3, deslocar a Escritura. E aí, soou alguma coisa familiar para você ou não? Sabe quem pregava isso aí? O irmão Branham. E sabe com quem que ele aprendeu? E ele colocou exatamente com essas mesmas palavras. Eu creio que na mensagem de Deus Deus é revelado em sua própria palavra, ou Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele cita exatamente as mesmas palavras deste homem, mostrando que ele aprendia com os demais, mostrando que aquilo que realmente Deus tinha usado, Deus tinha falado através de outro homem, e que era verdadeiro, e que tinha base escriturística, ele repetia aquilo. Veja, o profeta, dentre todos os estudiosos que apareceram principalmente no século XX, que foi a era, o ápice da literatura cristã, da literatura religiosa protestante, o profeta é um dos únicos, se não for o único, que diz que o livro de Apocalipse, o autor é Jesus Cristo. Ele disse, olha, João é um escriba.
João foi apenas um escriba. Então, ele deu crédito ao verdadeiro autor. Ele deu crédito ao verdadeiro autor. Agora, é interessante notar que quando o profeta discorre, e há uma grande crítica ao próprio profeta, o irmão Branham, nos Estados Unidos, que lá realmente tem muita retaliação, a grande crítica que eles fazem é que o profeta não tinha um material original, que ele pegou de vários autores. Mas é exatamente isso. O profeta mostrou isso para nós, que houve 7 eras da igreja, cada mensageiro trouxe uma porção. Mas veja, quem era verdadeiramente o autor que estava trazendo aquilo através das 7 eras da igreja? Não é verdade? Eu não creio que foi Paulo que trouxe a mensagem para nós, o Novo Testamento, irmão. Eu creio que quem trouxe o Novo Testamento para nós foi a coluna de fogo. Foi o próprio Cristo que se manifestou em Paulo. E esta chave que foi usada para encontrar os demais mensageiros, a mesma coisa sucedeu durante as eras. Então, o verdadeiro autor, o único autor que existe, então deixa para lá Clarence Larkin, deixa para lá Urias, o professor Urias, deixa para lá Scofield, deixa para lá Irineu, deixa para lá Martim, Lutero, John Wesley e coloca-se como tema principal a pessoa de Jesus Cristo. Este é o autor principal, este é o palestrante oficial, este é aquele a quem, como a voz disse no Monte da Transfiguração, a ele ouvi, não a Moisés, não a Elias, porque o que Moisés disse ele não disse dele mesmo. O que Elias disse, ele não disse dele mesmo. Mas a ele ouvi, ao Filho de Deus, que era o próprio Deus feito carne que habitou entre nós. Então eu achei muito interessante, mas veja que o homem, por falta de humildade, só porque alguém disse e não foi ele, então ele quer ignorar aquilo, mesmo que seja uma verdade. Isso não é sábio. O cidadão do céu não age assim. Olha, irmão, uma pessoa inteligente, tudo que é de bom ele quer para ele. Ele quer, não, isso aí eu quero. Para mim não interessa, e é bom. Vai trazer um bom resultado? Eu quero isso para mim. Eu quero isso aqui para ajudar a minha igreja. Esta é a pessoa de bem. Este é o homem que eu vejo que realmente... Veja como se este homem que caiu no gelo, por exemplo, como nós acabamos de contar a história. Não, quer saber? Eu não vou com a sua cara, não fui com a cara desse moleque, ele é lá no meio daquele bando de fanático. E eu não quero ajuda, eu quero morrer. Eu vou congelar aqui no lago, deixa eu morrer. Isso é falta de inteligência. Não. Essa pessoa pode me ajudar, não quero saber quem é. Se é um menino, se é uma moça, se é um homem, se é um idoso. Se essa pessoa pode me tirar desse lago, onde eu caí nesse lago gelado do pecado, então eu vou aceitar essa ajuda. Mas aqui nós estamos vivendo uma era muito difícil. A era onde há uma espessa escuridão sobre a terra e sobre as pessoas. É a era que nós estamos vivendo, é o tempo difícil que nós estamos atravessando. Então, há tantas coisas boas aqui.